Antes de começar, quero te dar um aviso. As histórias contadas aqui não são apenas relatos estranhos. Elas são fragmentos de memórias, registros de coisas que talvez nunca devessem ser lembradas. Você está ouvindo Crônicas Noturnas, um canal para quem gosta de histórias que ficam na cabeça, principalmente quando a casa fica em silêncio. Agora apague as luzes, coloque os fones e me diga: há quanto tempo você não olha fotos antigas da sua família? A ferida causada pela morte dos meus pais nunca cicatrizou. Muitas vezes tive dias em que a dor era demais e a vontade de vê-los novamente era muito forte. Recentemente sofri com um daqueles dias. Já se passaram mais de 2 anos desde que meus pais morreram, mas a dor era recente e queimava meu peito. Voltei para um dos nossos antigos álbuns de fotos de família. Sempre ajudou dar uma olhada neles e relembrar tempos passados. Aqui estava eu, ainda criança, nos braços da minha mãe. Lá estava o meu primeiro dia de aula, e o que se seguiu foram as fotos de várias viagens em família. Fui de página em página até chegar a uma de nossas muitas viagens a cidades pequenas. Meus pais nunca me levaram para países diferentes. Eles eram chatos assim. Em vez disso, fomos passear principalmente na Alemanha. Na foto, meus pais e eu estávamos nos abraçando em frente a um pequeno restaurante. Senti lágrimas vindo aos meus olhos mais uma vez quando nos vi daquele jeito. Foi uma viagem tão legal. Poucos minutos depois decidi que seria uma ótima ideia fazer uma viagem até lá e revisitar o local. A foto era de uma viagem a uma pequena cidade a cerca de 1 hora daqui. Quando verifiquei a cidade online, as fotos da nossa viagem não pareciam combinar com o cenário. O pequeno restaurante ficava em frente a um cenário de fábricas e áreas industriais distantes. Não havia nenhum na cidade que eu estava olhando. Fiquei um pouco perplexo, mas talvez as fotos fossem de uma viagem diferente. Mamãe deve ter colocado no lugar errado ou confundido os nomes. Deus sabe, ela sempre foi um pouco desmiolada. Examinei a imagem em busca de algo tangível e finalmente li o nome do restaurante. Quando pesquisei no Google, recebi mais de 1 dúzia de respostas. Afinal, era um nome comum. Observei cada um dos resultados, mas eram lugares totalmente diferentes. Ótimo, pensei, a foto era de 15 anos atrás. O lugar provavelmente já fechou. Mesmo assim, mesmo que o restaurante em si já não existisse, seria bom visitar a própria cidade. Continuei minha busca, mas no final tive que desistir. Eu não conseguia lembrar o nome da cidade, não adiantava tentar mais. Em vez disso, postei a foto em um subreddit alemão para ver se alguém reconheceria o lugar. Eu não tinha muita esperança, considerando que era apenas uma cidade pequena aleatória, mas quem sabe, talvez eu tivesse sorte. Quando verifiquei novamente o tópico mais tarde, recebi algumas respostas. Algumas eram suposições malucas, outras eram piadas idiotas. Bem, não que eu esperasse algo diferente. Deixei o posto aberto por enquanto e resolvi preparar o jantar. Quando voltei, recebi algumas respostas novas, mas nenhuma foi útil. Eu também recebi uma mensagem. Talvez alguém tenha descoberto, afinal? A mensagem, embora comprovada, é um pouco estranha. Foi escrito por um autor de uma postagem em algum lugar da Alemanha que afirmava ter uma foto quase exatamente igual à minha. Escrevi para ele e perguntei o que ele queria dizer. Recebi uma resposta alguns minutos depois, desta vez ele incluiu um link em Gur da foto da qual estava falando. Quando olhei para ele, fiquei um pouco estranho. Era quase exatamente a mesma foto, só que com uma criança e uma família diferentes. Todo o resto era igual. O ângulo de posição de sua família, até mesmo os itens na janela atrás deles, eram todos idênticos. Isso tinha que ser algum tipo de piada estúpida. Mandei uma mensagem para o cara dizendo que ele quase me pegou e que suas habilidades no Photoshop eram muito boas. Claro, ele começou a negar, mas não me preocupei mais em responder. Logo chegou outra resposta, e o cara me perguntou se eu tinha outras fotos da suposta viagem. Qual diabos era o problema do cara? Eu sabia quando outra mensagem chegou. Quando abri-lhe o seguinte: Ei, tenho certeza que você está um pouco assustado. Desculpe por isso. Você tem alguma foto semelhante às abaixo? Anexado à mensagem havia 1/2 dúzia de links em Gur. Quando cliquei no primeiro, uma sensação de reconhecimento tomou conta de mim. Peguei novamente o álbum da minha antiga viagem em família. Olhei para a imagem na tela. Era um menino sentado em um banco com a mãe no meio de um parque. Folhas cobriam a grama e havia uma pequena fonte ao fundo. Quando olhei as fotos da minha viagem em família, comecei a tremer. Lá estava ele de novo, uma duplicata exata.
Ali estavam as folhas, ali estava a fonte e ali estava o banco do parque. As únicas diferenças éramos minha mãe e eu. Que porra estava acontecendo aqui? Fui e cliquei no restante dos links do Ingur, e a cada um deles minha cabeça começou a girar mais. Eles eram todos exatamente iguais. A única diferença eram as pessoas nas fotos. Isso era algum tipo de piada de mau gosto que alguém estava fazendo. Mas como ele teria conseguido as fotos? Eu escrevi de volta para ele perguntando como diabos ele fez isso. Ele respondeu que era isso que deveria perguntar. Ok, isso estava ficando estranho, muito estranho. Por um momento me perguntei se tudo poderia ser uma coincidência. Talvez nós dois estivéssemos lá no mesmo dia? Essas coisas podem acontecer, certo? Abri suas fotos novamente e comecei a procurar as menores diferenças, mas não havia nada. Então tive uma ideia. Era estranho, até bobo, mas havia uma sensação incômoda na minha cabeça. Enviei a ele uma foto de mais uma viagem que eu e meus pais fizemos. Este nos levou a uma cidade diferente no sul da Alemanha. Fiquei impaciente enquanto esperava por uma resposta. Atualizei a página repetidas vezes. Depois de alguns minutos, o sinal de mensagem vermelho apareceu. Cliquei instantaneamente. Há algo incrivelmente estranho acontecendo aqui. Por que você tem essa foto também? Eu tenho o mesmo na minha frente agora. Anexado a ele havia outro link Ingur. Quando cliquei, meus olhos se arregalaram. Era a mesma foto. A única diferença foi que meu pai e eu fomos substituídos por ele e pelo pai dele. Todo o resto era igual. Eu respondi a ele e incluí minha versão da foto. Por um longo tempo não obtive resposta. Meia hora depois, finalmente consegui um. Devíamos nos encontrar. Não sei o que está acontecendo, mas isso deve estar conectado de alguma forma. Eu realmente deveria conhecer esse cara? Mais uma vez, pensei na possibilidade de tudo isso ser uma piada de mau gosto, mas não fazia sentido. Todas as fotos aqui foram tiradas de uma câmera analógica antiga. Eles nunca foram digitalizados de forma alguma. Então, como diabos esse cara os teria? Mais uma vez examinei todos eles novamente. Essa situação era totalmente bizarra. Eu tinha que descobrir o que diabos estava acontecendo aqui, então finalmente concordei em conhecer o cara. Ele me respondeu com seu endereço e logo combinamos um horário para nos encontrarmos. Ele me incentivou a trazer fotos semelhantes às que eu havia enviado a ele. Depois de dar uma olhada em meus álbuns de fotos antigos, decidi fazer alguns que incluíam várias viagens em família. Cerca de uma semana depois, decidi conhecer esse cara. Foram 3 horas de viagem de carro. Eu me senti estranho e apreensivo o tempo todo. Quem diabos era ele? Por um momento, a ideia de um irmão perdido há muito tempo surgiu na minha mente, mas não fazia sentido algum. Depois disso, tive ideias mais obscuras. E se ele fosse algum tipo de sósia ou uma versão alternativa de mim mesmo? Não, este não é um maldito filme de ficção científica. Acalme-se, seu idiota. Quando finalmente cheguei, fiquei aliviado ao descobrir que a casa do cara parecia completamente diferente da minha. Mesmo assim, demorei um pouco para sair do carro. Depois que toquei a campainha, um cara gordinho, com quase o dobro da minha idade, abriu a porta. Ele ficou tão surpreso quanto eu quando viu como nós dois éramos diferentes. Você é Michael? Perguntei. Você deve ser Steven, certo? Eu balancei a cabeça. Bem, entre, você trouxe as fotos? Sim, eu trouxe uma pilha inteira deles. A casa desse cara era uma bagunça, muito bagunçada. Parecia que já haviam se passado semanas, se não meses, desde a última limpeza. Ele nem pareceu se importar enquanto me levava para sua sala de estar. Olhei para cima quando vi que todo lado da sala estava ocupado por uma mesa gigante. Vários computadores, monitores e uma variedade de ferramentas o cobriam. Quando ele percebeu meus olhares, ele me mostrou um sorriso estranho. Ah, desculpe por isso. Acho que sou um pouco obcecado com toda essa coisa de computador e internet. De qualquer maneira, é onde faço a maior parte do meu trabalho. Ah, então você é um programador? Algo assim, sim, o cara murmurou. Tudo bem. Bem, eu tenho as fotos, então o que você acha que está acontecendo aqui? O cara riu um pouco. Para ser honesto, não tenho ideia. Achei que poderia ser alguma coincidência estranha, mas há muitas coisas que não batem certo. Quando você disse que você e seus pais visitaram aquele restaurante novamente? Acho que foi em 2005.
Certo, e você tem quantos anos? 24. O que isso tem a ver com alguma coisa? Bem, é porque tenho 36 anos e fiz a mesma viagem em 1992. Eu tinha ouvido o que ele disse, mas não entendi. Como diabos as imagens poderiam ser idênticas se estivessem separadas por 13 anos? Você entendeu, certo? Então, como diabos isso é possível? Aquela outra foto que você me enviou. Quando você estava lá? Espere. Abri minha mochila e tirei os álbuns de fotos. Deve estar aqui em algum lugar. Eu disse enquanto comecei a olhar através deles. Ah, aqui está. Deixe-me ver. Esse foi em 2002. Michael fez uma careta. Mesma viagem, só que em 1990. Puta merda. O que está acontecendo aqui? Ele não respondeu. Em vez disso, ele vasculhou um armário e tirou pilhas e mais pilhas de fotos. Bem, então vamos ver se há mais. Na hora seguinte, nós dois revisamos todas as nossas fotos e comparamos nossas diversas viagens. O resultado foi que todos eles eram iguais. No início ficamos totalmente horrorizados e saímos, mas com o tempo a pura surrealidade da situação nos levou a um estado de apatia. Fomos de foto em foto e as comparamos. De vez em quando um de nós ria um pouco ou balançava na cabeça, nada mais. Então, e seus pais, como eles estão? Eu perguntei enquanto colocava outra foto em um dos meus álbuns. Ambos mortos, morreram há cerca de 2 anos. Em um acidente de carro? Michael olhou para mim intrigado. Não, os dois morreram em um incêndio. Oh, Deus, por um segundo eu pensei, mas então balancei a cabeça. Não, o que é isso? Eu suspirei. Bem, o meu morreu há 2 anos em um acidente de carro. Por um momento pensei que poderia ter acontecido o mesmo com o seu. Não sei mais. Isso tudo é muito estranho. Michael não disse nada. No final, não havia muito que nós dois pudéssemos fazer no momento. Nós dois estávamos muito confusos e não tínhamos muito o que conversar. Nossos nomes eram diferentes. Nossas datas e locais de nascimento eram diferentes e nossos pais não tinham nenhum parentesco. Por um tempo, fizemos suposições sobre o que poderia estar acontecendo, mas era tudo bobagem. Quando a tarde se transformou em noite, decidi que era hora de voltar para casa. Antes disso, porém, trocamos números de telefone e e-mails, caso um de nós descobrisse alguma coisa. Michael também tirou cópias de algumas das minhas fotos e me disse que daria uma olhada online. Ele conhecia certas pessoas que poderiam descobrir se alguma das imagens foi adulterada. Só quando entrei no carro e voltei para casa é que percebi como tudo o que havia acontecido era bizarro. Quanto mais pensava nisso, ficava ansioso, suado, quase enjoado. Uma vez em casa, fui para a cama imediatamente, mas o sono não foi fácil. Meus sonhos eram assombrados por sósias e me mergulharam em estranhas realidades alternativas. Quando finalmente amanheceu, eu estava mais cansado e exausto do que no dia anterior. Fui trabalhar, mas mal funcionava. Foi no início da noite que recebi uma mensagem de Michael, me dizendo para verificar meu e-mail. Ele tinha algumas novidades para mim. Pela primeira vez naquele dia eu estava bem acordado. Entrei no meu e-mail e abri o que Michael havia me enviado. No e-mail, ele me disse que alguém havia respondido a ele sobre as fotos. Era um homem mais velho da Rússia, que escreveu que trabalhava numa empresa de mídia impressa na União Soviética. Ele se lembrou da foto imediatamente. Eu olhei para cima. Que diabos? A União Soviética? O homem escreveu que reconheceu imediatamente a cena nas 2 fotos. Ele costumava trabalhar com a versão original. Era uma foto de banco de imagens bastante popular, frequentemente usada em peças de propaganda do final dos anos 70. Todos mostravam famílias russas felizes. Adicionada ao e-mail estava essa mesma imagem mais uma vez. A família era diferente, mas a cena era quase idêntica. Porém, havia uma diferença. Todo o alemão da imagem foi substituído por palavras do alfabeto cirílico. Como diabos isso foi possível? Como diabos meus pais e eu estávamos na foto de uma peça de propaganda russa? Então eu percebi isso. Só havia um caminho. A foto minha e dos meus pais tinha que ser falsa. Com as mãos trêmulas, folheei novamente os álbuns de fotos, olhando todas as fotos minhas e dos meus pais. Quantos deles eram realmente reais? Quantos eram falsos? No entanto, havia algo mais que lentamente surgiu em minha mente. Quem os falsificou e, o mais importante, por quê? Fui tirado dos meus pensamentos quando meu telefone começou a tocar. Foi Michael. Não é só aquela foto, disse ele com a voz trêmula. Espere, o que você quer dizer?
Lembra da viagem ao lago? Outra foto de banco de imagens. O mesmo vale para o museu, também fotos de banco de imagens. Mas como? Por quê? Deus, se eu sei. Estou conversando com esse cara agora e enviei-lhe mais algumas. Ele diz que a maioria das fotos são tiradas de alguma série de fotos sobre cidades soviéticas. Há algumas das quais ele não tem ideia. Ele notou que quase todos eles pareciam fotos de banco de imagens ou foram manipulados. Você está tentando me dizer que todas as fotos estão aqui, eu interrompi. Eu não poderia dizer isso? Sim, eles são todos falsos. Michael terminou a frase para mim. Mas o que diabos isso significa? Essa é a minha vida, quero dizer, as nossas vidas. Como alguém pode fingir tudo isso? Não obtive resposta do outro lado da linha. Eu só ouvi uma respiração pesada e instável. Eu não sei. Eu realmente não sei. Vou continuar conversando com esse cara e ver se consigo descobrir mais alguma coisa. Ei, Michael, o que é você? Mas não consegui terminar quando ele desligou. Puta que pariu! Eu amaldiçoei. Nos dias seguintes não consegui fazer nada. Examinei todas as fotos e álbuns de fotos novamente. Se tudo isso fosse falso, então por que eu tinha lembranças das viagens? Como diabos eu poderia me lembrar de ter visitado um maldito museu no meio da Rússia? Finalmente, tirei uma foto dos meus pais. Foi há 2 anos, não foi? Lembranças da polícia chegando na porta, do funeral. Tudo ainda estava na minha cabeça. Então comecei a pensar no funeral. Pela primeira vez, realmente comecei a pensar sobre isso. Quando exatamente foi? Eu sabia que foi há 2 anos, mas que dia? Em que mês? Onde estava? Deve ter sido nessa cidade, certo? Quero dizer, foi onde eu cresci. Eu balancei minha cabeça. Eu estava fora disso. Eu mal dormi e minha mente estava confusa. Claro, estava aqui, certo? Se eu fosse ao cemitério, encontraria o túmulo deles ali mesmo. De repente, uma ducha fria desceu pela minha espinha. Onde exatamente estava o túmulo deles? Eu estava prestes a sair quando meu telefone tocou novamente. Era Michael mais uma vez. Eu respondi imediatamente. Você encontrou alguma coisa nova? Nada. Tudo o que ouvi foi respiração instável e soluços. Olá? Michael, você está bem? Eu fiz, mas não, desculpe, Steve, sinto muito. Por favor, deixe isso de lado, não vale a pena. Apenas esqueça que você descobriu sobre isso. Nada de bom resultará disso. Com isso, ele desligou. Quando tentei ligar para ele novamente, caiu direto na caixa postal. Eu não entendi o que estava acontecendo. Escrevi uma mensagem para ele no Reddit e depois um e-mail, mas nunca recebi resposta. Não sei quantas vezes tentei ligar para ele. Eventualmente fui para a cama. Foi alguns dias depois, quase por mero acidente, que vi a foto de Michael num tabloide alemão. Há alguns dias, tarde da noite, um homem de 30 e poucos anos saltou para essa morte. Meu queixo caiu e olhei para o artigo com os olhos arregalados. O que diabos estava acontecendo? O que diabos Michael descobriu que o levou a fazer isso? Senti arrepios nos braços e, por um momento, uma onda de ansiedade tomou conta de mim. O que Michael descobriu de tão terrível? Lembrei-me de suas últimas palavras. Eu os ouvia repetidamente em minha cabeça durante minha viagem de 3 horas de carro até a casa dele. O lugar estava escuro e silencioso, mas parecia exatamente o mesmo. Eu nem sabia o que estava fazendo, mas precisava saber o que diabos estava acontecendo. A porta da frente estava trancada como eu esperava, mas encontrei uma janela quebrada que pude abrir. Entrei furtivamente e caminhei pelo lugar bagunçado até voltar para a sala de estar dele. Metade de seus computadores foram destruídos. Maldito inferno. Ele sabia que eu viria aqui? Então encontrei uma pilha de papéis no chão. Algumas eram impressões de fotos, outras eram cobertas por texto. Quando os peguei, pareciam documentos científicos. Estágio 7. Alteração de memória. As cobaias são infundidas com memórias artificiais para criar a ilusão de uma vida normal. O que diabos foi isso? Examinei a pilha e verifiquei outra. Estágio 3. Aceleração do crescimento. A manipulação genética garante a maturidade das cobaias em apenas uma fração do período normal de crescimento humano. O que eu estava lendo? Isso não fazia sentido. Verifiquei o resto deles, mas eram todos iguais. Estágio 4. Exilaração da mente. Estágio 8. Terapia comportamental social e assim por diante.
Examinei toda a pilha até encontrar a última. Estágio 13. Término do projeto e desenvolvimentos futuros. As cobaias mostram resultados insuficientes. Projeto considerado mal sucedido e encerrado imediatamente. A eutanásia dos demais sujeitos do teste foi considerada desnecessária. Deve ser mantido sob vigilância para coletar informações sobre a adaptabilidade à sociedade e às normas sociais. Que diabos foi essa merda? Eu não entendi nada disso. Quando verifiquei a data, vi que este último documento era do início de 2017. Esse foi o mesmo ano em que meus pais morreram. Minha cabeça estava girando. Isso não poderia ser real? Poderia? Examinei a pilha mais uma vez para ler mais, mas então ouvi algo. A porta da frente foi aberta e houve um arrastar de pés pesados. Acha que ele contou ao outro assunto? Eu ouvi uma voz dizer: Não, os registros mostram que ele tentou contato, mas não compartilhou nada. Eu congelei. Merda, quem diabos foi esse? Quando os passos pesados se aproximaram, disse a mim mesmo que precisava sair dali. O mais rápido e silencioso que pude, voltei para a janela e saí. Nem um minuto depois eu parti. Eu não tinha ideia do que tinha acabado de testemunhar. Alguma dessas coisas poderia ser real? Isso devia ser uma piada de mau gosto, não é? Mas então, e aqueles malditos documentos que Michael encontrou? Não me lembro muito da minha volta para casa. Eu estava completamente fora disso. Eu ainda estou. Quando cheguei em casa, procurei por toda a casa para encontrar qualquer tipo de informação sobre meus pais. Mas não há nada. Eles parecem existir apenas nas minhas memórias e nessas fotos antigas. Quanto mais penso nisso, mais percebo o quanto não sei sobre eles. Quando eles nasceram? Quantos anos eles tinham? Eles se casaram e, em caso afirmativo, quando? Enquanto estou sentado aqui digitando isso, não sei o que pensar. Isso é real? Minhas memórias são reais? Eu sou mesmo uma pessoa real. O que torna essa história realmente perturbadora não é a ideia de conspiração ou experimento, mas a forma como ela ataca algo básico: a confiança na própria memória. Ela começa com luto e nostalgia, algo humano e íntimo, e aos poucos desmonta-se a noção de identidade, mostrando que até as lembranças mais pessoais podem ser fabricadas. A revelação de que as fotos são imagens reaproveitadas não invalida o passado do narrador, ela o apaga. E quando a história termina sem responder se ele é real, o terror deixa de ser externo e passa a ser existencial. O medo não está no que foi feito com ele, mas no fato de que talvez nunca tenha havido um antes. É uma história que não assusta pelo choque, mas pela dúvida que permanece. Se nossas memórias podem ser criadas, o que afinal nos torna reais?